Olá, o nosso convidado de hoje dá uma aula de vitalidade. Com 84 anos, ele faz caminhada pelo menos 2 vezes por semana. E durante anos escalou o Pico Marumbi todos os sábados, com chuva ou com sol. Mas não é só isso. Henrique Schmidlin, mais conhecido como Vitamina, faz parte da história do montanhismo paranaense. E foi por mais de 20 anos curador do patrimônio natural aqui do estado. O aventureiro, advogado ambientalista, conta pra gente agora como é essa rotina tão agitada. Um prazer falar com você. Ele já me avisou que não é para dizer senhor, é você mesmo. Nunca, é você, lógico. Não, eu estou assombrado com não sabia dessa minha competência. Sério? Gente, é muito mais do que isso. Vita, eu vou começar te perguntando, porque todo mundo te conhece por Vita, Isso. Vitamina, não dá nem para falar Henrique Schmidlin, que não vão saber quem eu é, vou né? explicar por que é Vita. Porque nos acidentes aviatórios, né, eu era chamado, né? E, logicamente, o pessoal se constrangia, as famílias, geralmente, né? Porque a gente ia fazer a busca sem querer saber quem era a pessoa. Não interessa se é rico ou é pobre, né? A busca a gente faz com qualquer nível, não interessa. Aí eles ficavam constrangidos no rádio, o tempo do rádio, então eles ficavam, mas é o Vitamina? Daí eles chamavam de Vita, para ficar mais, vamos dizer, socialmente mais interessante, né? E de onde vem esse apelido, então, Vitamina? Bom, Já isso que você já vê, né? Ela está ligada à qualidade de vida. Como minha origem é europeia, né? Minha mãe é alemã, meu pai da família suíça, e ali, desde criança, havia o hábito da comida saudável, comida natural, vegetais, verdura, que o brasileiro, o latino, não usava. É muito recente essa coisa da salada, da vida vegetariana, isso é muito recente. Tanto que os esportistas de montanha hoje quase todos são vegetarianos. Mas naquele tempo só eu. Então eles chamavam, assim, de uma forma jocosa, lá vem aquele louco das vitaminas, né? Sim, porque eu levava tomate, o pessoal chegava com os enlatados pimentão. e você tirava da bolsa o tomate, o Naquele pimentão tempo era da mochila. sardinha e broa ou pão, né? Mais nada. E eu levava minhas verduras. Esdrúxula, que era pimentão, nabo branco, nabo verde, tomate, ovos crus, etc, né? E aí vem dessa época também, dessa influência europeia, Vita, esse amor pela natureza, pelas trilhas. Como é que começou isso? Isso até, Porque é uma vamos vida dizer, inteira no meio do mar. sempre. É porque a minha mãe, talvez meu pai também, com os hábitos europeus, muito de atividade junto à natureza, quando criança, pra você ter uma ideia, eu era muito ligado à família Schaffer, onde é o Jardim Schaffer hoje. Sim, Curitiba. Ali você tem que imaginar, aquilo era mato e campo, onde estava solto o gado, eles eram produtor de leite. Hoje uma região de casas Isso, belíssimas. todo aquele trecho. Então, aí a minha mãe costumava nos pegar a criança, ir a pé pelos campos, aquelas trilhas, nós íamos tomar banho na cascatinha e tomar água na cascatinha com capilé, que era um xarope chamado capilé. Não existia refrigerante naquele tempo. O único refrigerante que era feito caseiro era a gengibre. Sim. Que é uma coisa, acho que nossa, aqui dos italianos, né? Então era essa atividade sempre ligada à natureza. E meu pai também gostava de pescar nos rios, então levava junto. Então, e às vezes com acampamento, sem acampamento, então sempre fui muito ligado à natureza. E aí você começou a sua vida de aventuras, porque se a gente imaginar, se voltarmos nos anos, Isso. não havia ainda as trilhas, eu imagino que você deve ter sido um desbravador, não, sim, Vamos começar a contar essas histórias? Bastante, como é que foram os primeiros tempos? Nós temos a condição também, o privilégio de ser, algumas coisas somos pioneiros, Sim. né? Como a maior parte dos antigos aventureiros. Eu peguei essa fase talvez mais empática, assim, mais gostosa, talvez, mais selvagem, né? Totalmente. Hoje, então, não era fácil, era difícil, tinha que ter muita ousadia. Imagina se hoje o pessoal se perde ainda nas montanhas, Hoje quem não tem com muita tudo, orientação, né? Porque hoje tem as trilhas, enfim, toda uma Exato, orientação. Mas e na época, o que vocês não tinha, enfrentavam? você não podia errar, né? Isso é que nem, sei lá, que nem paraquedas, sem emergência, você não podia errar, né? Ou parede, você escalar uma parede. Naquele tempo você não podia cair, né? Senão a corda eram frágeis, né? Então, hoje não, hoje é o contrário. Hoje a queda faz parte, ela faz parte da técnica de escalada, a hora que você não aguenta mais, você se lança mesmo, né? Mas no meu tempo não. A corda era frágil,
a gente não sabia se ela aguentaria, era de sisal, você imagina, não podia errar. E a mesma coisa na selva, você tinha que planejar muito bem, e não tinha carta, não tinha mapa, não tinha nada. As condições técnicas que hoje são disponíveis, né? Exatamente, mas aí a gente talvez estudava bastante, planejava bastante, né? Eu não ia assim, eu tentava analisar as possibilidades teóricas de uma travessia, de uma selva fechada. Uhum. E com tudo isso você acabou fazendo alguns inventos, podemos dizer assim, né? As marcações das trilhas, sim, as fitinhas. lógico. O Vitor foi pioneiro em muita coisa que hoje é usada amplamente pelos hoje montanhistas. a sinalização de montanha nós começamos. Mais recentemente inventei mais uma que está dando certo. Qual? Eu chamo de fio de Ariadne, aquela lenda grega. Lembra-se do Minotauro? Sim. Então eu levo um carretel, geralmente os carretéis industriais de costura, eu levo de algodão para ser. Geralmente ela tem 2 quilômetros. Então eu vou andando na trilha, com trilha ou sem trilha, por exemplo, se eu vou para uma montanha que nem fui recentemente, uma conquista. Eu não gosto da palavra conquista, mas vamos dizer, conquista, fomos fazer a primeira escalada, eu levei o fiozinho, eu vou puxando. Então, me elimina a necessidade de abrir o mato. E o fio fica esticado, né? Eu vou enrolando, vou desenrolando, ele sai da mochila, eu vou passando por cima da vegetação. E aí, quando você quer voltar, basta seguir o fio. Não precisa abrir nada, e a vantagem, principalmente à noite, né? Que você está com dificuldade. Mas aí não tira a vegetação? Não, eu não tiro vegetação, só vou pondo um fiozinho e vou puxando, um fio de linha. Mas não dificulta essa travessia? Como é que Não, aí você tem que ser... Mas isso é uma preocupação ecológica sua de Sim, passar também, por ali porque a gente sem não mudar quer que nada abra, no ambiente? Tanto que a gente não quer que abra a trilha com facão, como era hábito antigamente. Hoje nós não queremos que abra. Nós conservamos algumas trilhas que mantemos limpas para ser usada. Mas travessias ou grandes novas descobertas, a gente quer que faça, mas sem abrir a vegetação, sem cortar. E você, inclusive, no início chegava a pintar esses caminhos, Isso, eu cheguei a pintar, e depois foi evoluindo a coisa. Eu fui porque como eu ia todo sábado para a serra, dificilmente eu não tinha que resgatar alguém, né? Era todo sábado, a minha mulher ficava louca da vida, né? Eu tinha que ficar para procurar o pessoal. Daí comecei a pintar, né? Aí comecei a pintar para ver se facilitava, né? Para eliminar o problema da busca. Melhorou bastante. Mas daí aconteceu que a tinta ela não dura muito na selva, sabe? A floresta atlântica ela come tudo. Até você, né? Ela é terrível. Então ela durava a média 2 anos, 1 ano, dependendo da marca. Aí eu resolvi, um grande fotógrafo que faleceu, uma tragédia da Ilha do Mel, chamado Cava, grande companheiro, e ele trabalhava em publicidade, fotografia, e ele, numa fábrica de material plástico, descobriu que tinha sobra de fitas plásticas. Aí ele teve a ideia de, Vitor, vamos usar essas fitas, né? Sim. Aí comecei a usar as fitas. Como eram 4 trilhas principais, então eu resolvi dar uma cor para cada uma. A mais usada, a mais empregada, eu usei a branca, porque aí de noite se enxerga melhor. Sim. As menos usadas eu usava a vermelha, que não tinha problema, de dia era bom, mas de noite era uma droga. Daí foi amarela, vermelha, azul e branca. As Que 4 bacana, trilhas. gente. Hoje são feitas de aço. Eu vou fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre Ilha do Mel, Superagui, lugares maravilhosos desse estado, que esse homem conhece como a palma da mão. Tem gente que diz que a Serra do Mar é o seu quintal. Então, eu vou fazer o intervalo e já voltamos com mais histórias.